Então, se a introdução é o parágrafo mais importante de todos os tempos, o desenvolvimento está coladinho ali já como hiper necessário também. Precisamos entender bem como evoluir o texto, como conduzir as ideias e de que maneira organizar isso dentro do parágrafo. Recapitulando aqui alguns pontozinhos importantes. Você já sabe que as matrizes de desenvolvimento para esse texto são basicamente as mesmas, de preferência, que estão no texto de apoio. Tá lembrado disso, não tá? Ótimo, então. Segundo ponto que eu espero que você esteja lembrado. É importante, é fundamental, é primordial que pelo menos um desses parágrafos aborde a mesma linha, a mesma posição, ou um dos argumentos que esse texto de apoio traz. E você deve ainda se lembrar que não é seu papel copiar esses textos, porque isso aqui não é uma prova de copista, é uma prova de produção, de criatividade, que envolve, claro, pontos de vista, opiniões. Então você aproveita as linhas desses pontos, desses textos de apoio, mas não necessariamente copia esses textos, não é assim? Então vocês estão sabendo que você já está entendidíssimo sobre o texto, não está? Então, veio ali uma série de ideias, você pode transcrever? Não é tão avaliando essa habilidade. Então, já estamos mais ou menos resolvidos. Quero fazer 2 parágrafos com a mesmíssima posição que os meus textos de apoio trouxeram. Ok. Vou fazer um parágrafo seguindo os textos de apoio e outro parágrafo seguindo uma outra ideia que eu tenho sobre o assunto. Tá tudo bem? Tudo bem. Quero mostrar o ponto de vista positivo e o negativo sobre o tema. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Até porque o texto dissertativo é o alinhamento com uma proposta. É um posicionamento. Você não mostra ponto positivo e negativo. Então, escolher o negativo, vamos até o fim. Escolher o positivo, vamos até o fim. E provavelmente você vai escolher o negativo, eu sei disso, porque o texto sempre envolve problema. E a gente não problematiza o que está indo bem, concorda? Está indo bem, a gente não põe a mão, né? Mas está indo mal? Opa, é hora de parar e produzir a argumentação, certo? Então, resumindo, posição do texto de apoio em pelo menos um dos parágrafos de desenvolvimento, sem cópia, né? Claro, e com um alinhamento fixo, pendendo para um dos lados, não necessariamente rigoroso, extremado, polarizado, mas pendendo para um dos lados, ok? Bom, o que o parágrafo de desenvolvimento tem? O que ele precisa trazer? Bom, primeiro dos aspectos fundamentais, tópico frasal. Tópico frasal, inclusive, é um dos aspectos finos e hiper necessário para a construção do parágrafo de desenvolvimento, até porque ele sinaliza o aspecto coesivo da sua organização, sabe lá, Gabriela, que tinha a gaveta de meia dobrada, ela mesma, ali o tópico frasal é um componente importante para isso. E é o norte maior para você, tanto para você que está escrevendo, quanto para quem está corrigindo, sobre o posicionamento, ou sobre a direção argumentativa desse parágrafo. Vou te mostrar. Veja só. Deixa-me ver, Gabriela, que a gente estava falando, é da gaveta de meia. Ó, separou bonitinho os tópicos no final do parágrafo dela. Dito isso, emerge a necessidade de análise de 2 realidades: a negligência cultural e a culpabilização da vítima. Nós já sabemos que um dos parágrafos provavelmente é sobre negligência cultural. Provavelmente o segundo. Olha como Gabriela começa o segundo parágrafo, que é o primeiro do desenvolvimento. Em primeira instância, a negligência cultural faz com que, na maioria das vezes, muitas pessoas sejam prejudicadas. Viu isso? É simples, é curto, é objetivo e é fundamental. É simplesmente o que foi citado lá no tópico frasal, lá na abertura, na sua introdução, e ampliado um pouquinho para uma frase um pouquinho maior dentro do desenvolvimento. Essa frase norteia todo o assunto que vai ser exposto na sequência desse parágrafo. Entendido? Então, primeiro aspecto fundamental na abertura do parágrafo de desenvolvimento,
tópico frasal. Aí veja, na abertura do terceiro parágrafo dela, ela faz a mesma coisa, olha só. Lá na introdução, os tópicos eram negligência cultural e a culpabilização da vítima. Culpabilização da vítima deve ser o terceiro, ok. Em segunda instância, a culpabilização da vítima, viu que ela transcreveu, faz com que grande parte das vezes mais desigualdade seja produzida. Arrastado, copiado, o assunto que estava sinalizado lá na introdução, levado ali para o desenvolvimento. Faça isso sempre, todas as vezes, invariavelmente, ok? E aí o tópico frasal não se monta só com o tópico que você já tinha levantado na introdução. O tópico frasal, na verdade, é composto de duas áreas, que eu não sei se você notou, até porque a Gabriela não foi tão feliz na construção desses tópicos. Cita o tópico e cita também o tema. O tema deve ser reforçado aqui para mostrar para quem está corrigindo qual é a relação que existe entre esse tópico que você citou, que você quer discutir, e, claro, o tema que você está abordando. O tema aqui era meritocracia e desigualdade. E aí, Gabriela, ela não citou meritocracia ou desigualdade. Ela só colocou, por exemplo, no primeiro tópico, que a negligência cultural faz com que, na maioria das vezes, muitas pessoas sejam prejudicadas. O que isso tem a ver com a meritocracia? Não citou. O que isso tem a ver com a desigualdade? Não citou. Então aqui ficou um pouco prejudicado. O segundo tópico, um pouquinho melhor. Veja, em segunda instância, a culpabilização da vítima faz com que grande parte das vezes mais desigualdade seja produzida. Ela recobrou a desigualdade, que era parte do tema, na construção dessa frase. Então melhorou um pouquinho. Deixa-me ver se eu encontro tópicos melhores em relação a isso. Encontrei, olha só. A redação da Giovanna Secato. Olha só, o tema da Giovanna era amplo. Educação ambiental, sustentabilidade e formação crítica. Quais os desafios do século para a sobrevivência do planeta? 5 palavras-chave. Vamos dar uma olhada rápida na introdução dela, ver se ela conseguiu trazer essas palavras-chave e essa abordagem toda. Ela diz que a educação ambiental no Brasil encontra sérios desafios em função da ineficiência em formar pessoas críticas e que praticam ações sustentáveis. Perfeito. Não tinha como essa abertura ser melhor, sabe por quê? Olha o tema. Apareceu na primeira linha do texto, educação ambiental. E veja que nessa mesma primeira linha já é problematizada. Encontra sérios desafios em função de quê? Da ineficiência em formar pessoas críticas e que praticam ações sustentáveis. E ainda puxou outras 2 palavras do tema, que era formação crítica, pessoas críticas, e sustentabilidade, ações sustentáveis. Perfeito, não tinha como estar melhor. Tá vendo? Aqui não tem fórmula, não tem estrutura sofisticada, não tem matriz culta, tem o tema. Simples assim. Depois disso, acredito que seja algum contexto. Embora haja uma política nacional de educação ambiental nas escolas, há entraves no modo de ensino em relação ao meio ambiente. Está contextualizando e ampliando o problema. Provavelmente o texto de apoio tinha sinalizado algo assim, pois há um imediatismo em resolver os problemas ocasionados às áreas ambientais desde a primeira Revolução Industrial no século XVII. 18, errou a data aqui, mas ok. Errou a data, é problema? Problema não. O importante é você citar. Então, tem 2 contextos em um, né? A Política Nacional de Educação Ambiental e a Revolução Industrial, juntas aqui. Contexto. Ampliando o problema e se posicionando. Qual é o posicionamento? Educação ambiental encontra desafios na escola, encontra desafios de execução. Ok. Tal posicionamento revela uma situação de emergência para resolver os impactos que afligem a sobrevivência do planeta e a ineficácia de políticas públicas nesse cenário. Reforçando posicionamentos, reforçando o problema, porque Giovanna estava preocupadíssima em deixar o problema claro. Giovanna está errada? Não.
Giovana está certíssima. Ela mencionou quantas vezes ela conseguiu nessa introdução. Todas as palavras do tema e os problemas que, claro, essa situação envolve dentro do cenário brasileiro. Fantástico, fantástico. Use Giovana como exemplo. E aí os tópicos. Dito isso, é urgente analisar o papel do Estado e os efeitos do conservadorismo. Aí olha os tópicos frasais, que são a base que nós estamos analisando agora para o desenvolvimento. Abertura do segundo parágrafo. É importante ressaltar em primeiro plano que a função estatal frente ao ensino ambiental tem sido ineficiente. Ela puxou ensino ambiental, que é a palavra do tema, e a função estatal, papel do Estado, que era o tópico frasal. Percebeu? Conseguiu perceber? Então veja, o tópico frasal é a soma do tópico mencionado ali no final da sua introdução como o assunto maior desse parágrafo, junto com o núcleo do tema. Abertura do próximo parágrafo, do terceiro. Cabe destacar em segundo plano que há um conservadorismo na educação brasileira que se encontra em colisão com o ensino sustentável. O que ela fez aqui? Qual é a palavra-chave lá de cima? Conservadorismo, era o tópico. Finalzinho da introdução, os efeitos do conservadorismo. Tema, recorte do tema, qual é? Ensino sustentável, já que o tema trazia sustentabilidade. Você não precisa transcrever todas as palavras do tema nesse caso, obviamente, são 5, mas pelo menos uma vinculada a cada tópico. Então, no topo de todos os parágrafos de desenvolvimento, tópico frasal, que nada mais é que o assunto desse parágrafo junto com o tema. Entendido? Entendido? Ok. Qual é a segunda parte? Bom, a segunda parte talvez seja uma das mais complicadinhas, mas uma das mais necessárias no estudo da redação. É prova. Redação funciona mais ou menos como, digamos, uma defesa de um processo na justiça. Tudo que você diz, você precisa comprovar. Então, se Giovana, por exemplo, que foi tão bem nos tópicos frasais, citou sobre função estatal, e claro, essa função estatal que não está lá funcionando, né, que ela fala que é ineficiente, ela precisa me provar isso. E como Giovana vai me provar que o Estado não está funcionando? Ela precisa, de preferência, vou dizer que é o ideal, de um campo teórico, uma matriz de lei, de ciência, de sociologia, de filosofia, de história, de qualquer departamento, e claro, de alguma situação da realidade que sustente isso. Provas. Então, digamos que para o desenvolvimento a palavra de ordem é prova. Tudo aquilo que você diz precisa ser necessariamente comprovado. Comprovado por via científica, comprovado por via factual. Ou você tem uma bagagem de conhecimento sobre isso, ou você tem um exemplo sobre isso. É o mesmo que está no texto de apoio, professor? Não, é o que você está estudando para saber. Porque estudar a redação envolve estudar essas bagagens. É preciso estudar eixos temáticos, os temas mais prováveis. Lembra dos projetos de lei no Senado, que lá não está só para você especular o que vai cair, tá para você estudar. Se existe um projeto de lei ou uma lei aprovada importantíssima, como, por exemplo, penas severas para maus tratos aos animais, a humanos, tema importante? Tema importante. É só para você ver que o tema é importante e tentar adivinhar qual tema vai cair no dia da prova? Não. É para você pesquisar sobre o assunto. Quem fala sobre isso? Quais informações nós temos sobre o assunto? Quais fatos existem a respeito dessa realidade? Você vai precisar trazer isso no texto. Vai precisar. Então veja, Giovana citou na abertura aqui sobre a falha do Estado. Na sequência, nesse sentido, a Conferência Ambiental de Estocolmo, que ocorreu em 72, foi a primeira a planejar metas para preservar o meio ambiente e para praticar o desenvolvimento sustentável. No entanto, ainda que seja um marco revolucionário e histórico, alguns países, como o Brasil, não implementaram adequadamente as recomendações impostas. Essa é a prova teórica. Giovana recorreu a quê? A um fato histórico. Lá, a Conferência Ambiental de Estocolmo, em 72. Certo?
Então ela tinha um conhecimento sobre isso. Ah, mas onde eu vou encontrar sobre isso? Nas vozes da sua cabeça que não é. Precisa estudar os temas. Precisa estudar os eixos temáticos para você ter bagagem para incorporar essas informações no seu texto ao longo do tempo. Porque redação, sabemos, é um processo de trabalho de médio e longo prazo, não é para depois de amanhã, né? Embora eu trabalhe com receita de bolo, não fica tão pronto quanto um bolo, você pode ter certeza. E aí Giovana sustentou, explicou com as palavras dela a Conferência Ambiental de Estocolmo. Ah, professor, eu vi numa página na internet que eu posso decorar umas frases de uns pensadores famosos e posso colocar isso na minha redação. Pode não. Você não deve. Até porque, já falamos, já repetimos, redação não é uma prova de caligrafia, não é para transcrição. Você não está aqui fazendo prova para copista. Você precisa trazer domínio. Então, mesmo que você veja um pensamento, uma citação esplêndida na internet, são as suas palavras. É escrever do jeito que você entendeu, costurando isso ao tema. Então veja, Giovana escreveu do jeito dela. Não tem citação entre aspas. Não tem trecho decorado. Nada disso. É com o seu jeito, da forma simples e direta que você conseguir escrever. Até porque estética não está em jogo em redação. Refinamento e cultura sofisticada não estão em jogo na redação. É simplicidade, objetividade e, claro, o seu conhecimento que está em jogo. Então a Giovana citou tópico frasal perfeito, função estatal ineficiente e a prova teórica sobre isso. Houve lá uma conferência lá em 72. Brasil não implementou, provou. E aí ela traz uma prova concreta, factual, de acontecimento sobre isso. Veja, prova disso são os constantes estudos, como o da Academia Brasileira de Ciência, que revelam a escassez dos recursos naturais utilizados pelas indústrias e o baixo incentivo na educação ambiental para conscientizar a sociedade sobre a realidade. Algo concreto. Temos aí uma academia de ciência que não é levada a sério, e a educação ambiental não acontece do jeito que precisava. Ah, mas você falou que é um elemento factual. Ela não precisaria da notícia, o dia que isso apareceu no jornal? Qual veículo de comunicação falou sobre isso? Não, é um acontecimento, é uma realidade que apareceu. Então ela pode citar do jeito dela, pode citar de forma assim mais simples, não tem problema nenhum. Algumas provas demandam talvez uma matriz um pouco mais profunda de exemplo. Qual prova? Enem. Enem importa. Para o Enem trazer exemplos minuciosos e mais detalhados, conta muito. Para a maioria das outras provas, não. Se o exemplo for mais superficial assim, de uma realidade vivida, tá de bom tamanho, você já conseguiu argumentar. Então o que é argumentar, professor? Argumentar é a soma de uma opinião com uma prova. Aqui tínhamos a opinião da Giovana, a função estatal tem sido ineficiente, e provas. Brasil não aderiu à Conferência de Estocolmo, de 72, uma prova teórica, e não tem havido lá muita seriedade no trabalho com a educação ambiental hoje, prova concreta. Ela argumentou. Isso é argumentar. O desafio é bagagem, conhecimento. Estudo, né, minha filha? Estudo. E aí, qual é o encerramento desse parágrafo? O impacto, geralmente é um dos melhores encerramentos. Qual é a consequência disso tudo? Dessa negligência do Estado, por exemplo. Giovana escreve o quê? Dessa forma, tais pactos, no caso, entre o Estado e esses órgãos, se encontram em um contexto de urgência e cada vez mais difíceis de serem solucionados. Pronto. Pequenininho, resumidinho. O problema está ficando cada vez pior. Só isso. Entendido? Então, estrutura básica. Tópico frasal. Logo em seguida, prova teórica. Logo depois, a prova concreta. Logo depois, o impacto. 4 itens. Não precisa ficar fazendo muita explicação.
Não precisa ficar estendendo muitos detalhes a respeito do que você está colocando, muito menos explanar muito sobre a sua opinião, ou a opinião que você arrastou do texto de apoio. É simples, é direto. Fez uma frase do tópico frasal, fechou com ponto, a frase ideal, uma linha e meia no máximo. Pronto, vamos para as provas, porque a prova aqui importa muito, certo? Então nada de ficar se estendendo muito. Vamos ver como Giovana fez o terceiro? Pra você ter uma noção mais concreta sobre a evolução de tudo. O terceiro era sobre o quê? Conservadorismo. Onde que ela escreveu isso? No final da introdução. E aí o terceiro ela começa. Cabe destacar em segundo plano que há um conservadorismo na educação brasileira que se encontra em colisão com o ensino sustentável. Tínhamos comentado que tem o tópico sinalizado no final da introdução e o tema, ensino sustentável. Maravilha. Nessa perspectiva, nossa didática tradicional, descrita como educação bancária pelo pedagogo Paulo Freire, basicamente é o ato de o professor ensinar os alunos através de comunicados que eles deram para memorizar e repetir. Faltou uma preposição aqui. Entretanto, tal método não é eficaz na contemporaneidade devido ao uso da tecnologia e dos meios de comunicação. É o campo teórico de Dona Giovana. Paulo Freire, educação bancária, baseada na decoreba, não funciona para a formação crítica. Isso interfere na formação crítica dos indivíduos perante a questão ambiental, já que esse assunto é passado nas escolas por meio de conceitos. E muitas vezes não há aulas interativas que proporcionam a atenção dos estudantes. É o exemplo. Poderia ser mais concreto para um Enem, por exemplo, Giovana? Poderia. Ela poderia mencionar que conceito é esse. Sei lá, quando a gente estuda o que é ecossistema e sustentabilidade na escola, sem entender de fato como isso é aplicável ao nosso cotidiano. Teria ficado melhor, Giovana? Teria. Com certeza. Seria uma aplicação melhor para o Enem, principalmente? Sem dúvida. A mesma coisa vale para as aulas interativas. Sobre o quê? Estamos falando sobre matas ciliares. A melhor forma é ir lá no Rio, dar uma olhada em como as matas ciliares se desenvolvem, se estão preservadas ou não. Detalhes. Quanto mais detalhes você agregar aos exemplos que você menciona, melhor é. Certo? Detalhe é o segredo da qualidade da redação. Não é quantidade, veja, não é quantidade de ideias. Você deve ter notado que cada parágrafo de desenvolvimento está centrado num assunto só. O segundo parágrafo da Giovana era só função estatal. Ela citou só a atuação do Estado. Terceiro parágrafo era só o conservadorismo. Ela trouxe ideias em torno desse conservadorismo na educação bancária. Entendido? Então, nada de esticar muito o assunto, nada de trazer outros tópicos para dentro do parágrafo, é um assunto por parágrafo, pré-definido na introdução, reiterado na abertura do parágrafo, defendido na evolução dele. Preciso trazer 2, 3 bagagens no parágrafo para ele ficar mais forte, professor? Não. A força, de novo, não está na quantidade, está no detalhe. Explicou? Valoriza. O seu exemplo tem detalhe? Valoriza. Né? Está conectado com as palavras-chave do tema? Valoriza ainda mais. Então não é quantidade. Significa que para um texto ter qualidade, ele não precisa ter uma infinidade de repertórios sofisticados. Ele não precisa ter uma infinidade de exemplos e de situações e de dados e tudo mais. Ele precisa ter consistência. Precisa ter informações que você domine para trazer. Por isso a frase pronta não funciona, entende? Frase pronta não é domínio, é memória. Né? Então, deixa de lado. Por isso, em nenhuma dessas redações você vai encontrar dado estatístico. Porque não é domínio, é memória. Tudo que é memória só, a gente deixa de lado. Vamos trabalhar com entendimento, para você provar para o corretor que você realmente conhece, que você realmente domina, que você realmente consegue explicar no seu parágrafo. Compreendido? Compreendido. O que mais é importante aqui? Você deve ter visto uma tonelada de conectivos espalhados por toda parte. É importante ressaltar em primeiro plano que cabe destacar em segundo plano que, nessa perspectiva, dessa forma,
Está lotado de construções desse tipo, não está? Esses conectivos são fundamentais? São. Onde é que você vai encontrá-los? Anexados aqui do lado. Por favor, pegue, imprima, cole na geladeira, cole no espelho, faça uma tatuagem no braço com eles. Fundamental que você saiba. Transcrever conectivos no texto é fundamental para você fechar a pontuação de coesão, ok? Não dá muito trabalho, não vai gastar muito do seu conhecimento, é simplesmente, nesse caso, sim, memorizar. Aqui é memorizar, conectivo é memória. Grave, use, transcreva nos textos, o máximo que você puder. Compreendido? Tá aqui do lado, separadinhos, onde você coloca qual dentro de cada um dos parágrafos. Não vai ter erro. Fora isso, ainda tem o esqueletinho. O esqueletinho, professor. Forminha de bolo? Tem. Olha que bonitinha. Tá aqui. Só não esqueça do que eu já falei. Você não serve o bolo com a forma. Usou, absorveu, joga fora, ok? Tá aí. Em primeira análise, primeiro tópico que você vai trazer. Tópico é o que mesmo? Recapitulando? É o quê? O que você vai discutir no parágrafo. Citado onde? Lá na introdução. Resumidíssimo, junto com o tema. Logo depois, tal cenário é bastante discutido por um pensador, uma base histórica, uma base sociológica, uma base geopolítica, o que você souber. Um código de lei, ao sustentar que a explicação do teórico, da matriz histórica, do que você tiver. Isso se faz sentir na realidade a partir de quê? De um exemplo, de uma notícia, de uma situação, de um filme, de uma série, de um livro, do que você quiser. Não estique muita conversa, explique rapidamente, não precisa estender. Exemplo disso colocou lá, como consequência evolui o quadro de o encerramento. Como isso fica mais grave ao longo do tempo? Lembrando que as palavras do tema precisam aparecer dentro do texto todo o tempo. Não perca isso de vista jamais. Compreendido? Vou deixar a receita aí para você, vou deixar os conectivos para você usar e não demora, deixo também repertório para você adaptar em todas as partes desse texto que você quiser. Combinado? Não perca isso de vista jamais, essa estruturação. Posso deixar em algum parágrafo alguma dessas bases de fora? Uma teoria? Sem exemplo? Sem tópico frasal? A não ser que você queira ser deixado de fora. É de outra história, né? Você quer ficar dentro das vagas? Quer ser aprovado? Então, use, se esforce por usar. Seja na receita do bolo de cenoura, seja na estruturação aqui desses textos modelo que eu estou te oferecendo, use e sempre, invariavelmente. Combinado? Combinado. Então, vamos pro próximo.